Eu sou a Babi Oliveira, mas nem sempre eu fui chamada assim. Muitas pessoas, quando eu falo hoje, meu nome é Bárbara, as pessoas dão risada. Nossa, Babi, é sério? Sim, meu nome é Bárbara e durante muito tempo é assim que eu fui chamada lá numa cidadezinha onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, chamada Esteio. Uma cidade perto até de Porto Alegre, com menos de 100 mil habitantes. E nessa cidade, onde eu fui criada, eu ouvia muito assim, Babi, a mulher tem que ser guerreira, precisa ir atrás dos teus sonhos, precisa estudar. Hoje eu tenho essa consciência, né, que eu tinha essa vontade de realmente ter uma vida melhor, uma vida diferente. E eu muitas vezes me pego assim, lembrando de memórias assim que eu tinha quando criança, assistindo a televisão com a família, e eu olhava ali, né, pela televisão, assistia pela televisão na época, né, as novelas, que via ali as famílias que tinham carro, que viajavam, que tinham uma vida melhor. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir ter essa vida? Será que um dia eu vou conseguir ter isso? Ou será que é algo que só tá ali na televisão? E a minha família realmente sempre me chamou de sonhadora. Sim, eu sempre fui e sou uma sonhadora, mas o fato de ser sonhadora também fez com que eu fosse uma realizadora. E a primeira realização que eu tive na minha vida foi a faculdade. Foi o primeiro sonho. O primeiro sonho que eu tive de realização, porque no lugar onde eu morava, as pessoas que estavam no ambiente, nunca ninguém tinha feito faculdade. Então, qual que era a realidade ali? As pessoas, né, muitas nem estudavam, e as que estudavam era chegar no ensino médio, trabalhar talvez em algum comércio da cidade e ficava meio por isso. E quando eu entro na faculdade com 17 anos e entro pelo Enem, ou seja, né, eu fui uma bolsista, com muito orgulho eu falo isso, minha família não tinha condições de pagar a minha faculdade, então eu entro pelo Enem e ali vem a primeira realização de um sonho. Eu entro na faculdade de Educação Física, que muitas pessoas não sabem, e ali foi o começo de realmente uma jornada, não só do sonho, mas da realização desse primeiro sonho da minha vida. E é uma faculdade, é uma profissão que eu tive por 12 anos, onde eu fui muito feliz, muito realizada. E essa faculdade fez e me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu era professora, eu dava aula para grandes grupos. E quando que eu imaginei que lá atrás, a faculdade, que eu precisava estar à frente de pessoas, né, comandando ali várias pessoas ao mesmo tempo, quando que eu imaginava que essa habilidade iria me ajudar hoje no que eu faço, né, na minha vida profissional, nas ciclos. Então, a educação física ela foi uma escola para mim, porque ela me preparou nessa questão da comunicação, da desenvoltura, da facilidade ali com várias pessoas, de estar até no palco, né, porque o professor de educação física tem muito essa habilidade. E com isso veio uma outra realização que foi a de ser promovida para um cargo de liderança. Eu já estava como professora dentro do maior clube do Rio Grande do Sul, que é a Sojipa. Para quem não sabe, a Sojipa tem uma relevância muito grande no judô, então ela realmente é conhecida por vários atletas olímpicos saírem da Sojipa. E o fato de ter trabalhado dentro de um clube como esse, sabe no que me ajudou? Na disciplina. Porque eu ficava ali assistindo os atletas, muitas vezes nos meus momentos de folga dentro do clube, eu ficava assistindo os treinos dos atletas e eu percebia, eles estavam ali todos os dias, várias horas, e o quanto o esporte, né, ele realmente é algo que nos traz muito essa questão da disciplina. Então, quando eu sou promovida à liderança, é que ali eu falo que um bichinho me picou. Lembra que a Babi lá atrás, eu ouvia muito a questão do estudar? Estuda, vai atrás dos teus sonhos. Então eu nunca deixei de estudar. Quando eu fui promovida, né, para ser líder, o que eu fiz? Eu não fiquei esperando pelo clube me mandar para um curso ou qualquer coisa do tipo. Não, eu fui atrás. Eu fui buscar a minha primeira formação na área de liderança. Eu já tinha feito uma pós-graduação na área de gestão empresarial, ainda na época no ramo de academias. E aí eu comecei a estudar sobre esse mundo da liderança, da gestão empresarial, da gestão de pessoas e me apaixonei. Veio ali uma outra paixão profissional. Até então eu era muito apaixonada por realmente dar a aula, contribuir com a vida das pessoas na área da saúde, da qualidade de vida, mas ali eu comecei a me apaixonar por uma outra área.
E com isso, 2 anos depois, veio a possibilidade de vir para São Paulo. E aqui é importante eu falar que nessa época eu era casada, meu ex-marido, nessa situação, ele recebe uma promoção da empresa dele para vir para São Paulo. E eu ali até fui meio relutante na época e tal, mas depois de uns meses chegamos à conclusão que seria importante a gente realmente vir para São Paulo. Então, com isso, o que aconteceu? Deixei para trás uma vida, família, amigos. Teve uma mudança realmente de vida, não só de mudança de estado, mas ali eu realmente encerro o meu ciclo com a educação física. E quando eu chego em São Paulo em 2016, começa um novo ciclo realmente na minha vida, onde ali eu já me recoloco numa empresa de consultoria e começo a prestar serviço em academias em São Paulo, coisa que eu confesso que eu achava que não era isso que ia acontecer. Eu achava que eu ia ter que chegar em São Paulo, entrar numa academia, ser professora, crescer para daí chegar nesse crescimento que eu tava lá no Sul. Mas eu já, com o currículo que eu tinha, com as experiências, com o resultado, eu já me recoloco numa consultoria de academias na época, e nesse momento eu fico ali sendo consultora do mercado de academias por 2 anos e meio mais ou menos, somente focada no mercado de academias. 6, 7 meses depois que eu chego em São Paulo, eu me separo. E com isso, eu tô há pouquíssimo tempo, né, nessa cidade gigante, não conhecia quase ninguém, ainda não tinha a remuneração que eu tinha lá do Sul, mas realmente o casamento já era insustentável. Só que eu decido me separar e ficar em São Paulo, porque eu nunca vou esquecer do dia que eu pensei realmente em me separar e eu pensei assim, não, já que eu vim para São Paulo, eu vou fazer dar certo aqui. E aí eu faço ali os movimentos para separação, ganhando muito pouco na época, eu nunca vou me esquecer, eu conseguia dessa consultoria tirar ali em torno de R$1.700, R$1.800, e eu achei um lugarzinho pequenininho para morar, até num lugar meio perigoso em São Paulo, e ali eu pagava R$1.450 de aluguel, não conseguia fazer muita coisa, mas foi uma decisão, se não talvez uma das mais importantes da minha vida, porque eu percebo que ali é um divisor de águas, ali eu vi uma força que eu tinha que eu jamais imaginei que eu teria. E aí com isso, né, vem ali o crescimento, o desenvolvimento, a mentalidade vai crescendo, essa cidade faz com que a gente vai conhecendo muitas pessoas também. Depois de 1 ano e pouquinho ali de separação, ainda trabalhando nesse mercado, eu conheço o meu atual marido, que é o Ricardo. E ele realmente é uma pessoa que entrou na minha vida para me ensinar muito, para me ajudar, ele me apoia. E desde o começo ele me falava assim, mas Babi, por que só academia? Porque no caso, né, ele, por exemplo, ele é dono de uma clínica de fisioterapia e ele falava assim para mim na época, não, porque essas coisas que tu fala, que os problemas que as academias têm, lá na clínica a gente também tem. E com isso ele me despertou uma coisa assim que eu fiquei pensando, por que não? Por que não expandir para outros negócios, para outros segmentos? E foi o que eu fiz. Eu saí dessa consultoria que eu prestava serviço e segui trabalhando sozinha. Eu ali, Babi Oliveira. E aí dali eu realmente comecei a atender um cliente aqui, outro ali, já não era só mais cliente de academia, eu tive cliente da indústria, comecei a ter prestação de serviço de outros segmentos também, salão de beleza, estética, até que em 2019, essa história eu já contei para várias pessoas, mas acho que é legal falar aqui de novo. Eu estava num almoço, depois de um momento que eu tinha feito uma mentoria já de liderança com os líderes de uma empresa, e o dono dessa empresa, né, meu cliente, falou assim, Babi, vamos almoçar? Vamos. Na mesa, lá na hora, conversando, almoçando, ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou assim, e aí, como é que estão os negócios, né? Como é que tá a empresa? E eu confesso que até esse nome, negócios, empresa, eram nomes assim que parecia que estava distante de mim. E aí eu falei para ele assim, olha, tá indo, né? Mas eu te confesso que eu não sei se eu quero crescer. Falei pro meu cliente assim. E ele já, na época, dono de uma empresa super grande, que fatura muitos milhões ali já por mês, já de muito tempo no mercado. E aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, eu acho que essa coisa de empresa grande não é pra mim. E aí ele falou assim, Babi, a gente não limita crescimento.
Aí ele falou essa frase, eu tava ali almoçando com ele, mas essa frase ficou na minha cabeça. A gente não limita crescimento. Saí do almoço e fiquei pensando sobre isso. E aí que eu cheguei à conclusão? Que eu estava limitando o meu crescimento empresarial, sabe por quê? Por medo. Eu tinha medo de crescer, medo de fracassar, medo, será que eu ia dar conta? Tinha uma preocupação muito grande com a opinião dos outros. E com isso, o que eu fiz foi contratar uma mentora para me ajudar nesse processo. Porque eu queria, mas por onde que eu tinha que começar, né? Ela me ajudou numa estruturação, no passo a passo, no que eu precisava fazer. Foi trabalhando muito comigo essa questão da mentalidade, do medo. E realmente ali começou, né, a gente a desenhar um plano de negócios ali dessa empresa que até então não tinha nome. Até que chegou o momento dessa fase de estruturação que ela me perguntou, Babi, e o nome da empresa? Aí eu falei, boa, temos que pensar no nome da empresa. Ficou uma coisa assim de eu pensar, refletir e já sabia que o nome da empresa tinha que ser uma coisa que conectasse com o que eu fazia, com o que eu queria fazer, com a proposta do negócio. E quando eu conto essa história para as pessoas é super engraçado, porque eu tava lavando louça e me veio ciclos. A vida é feita de ciclos, que era exatamente o que eu tinha passado e todas as pessoas passam. Eu tinha encerrado um ciclo da educação física, eu tinha encerrado um ciclo de um casamento, eu estava começando um outro ciclo e ali veio o nome da empresa, Ciclos. Por isso Ciclos, muitas vezes as pessoas me perguntam. E dali em diante, realmente, eu comecei a ter mais autoconfiança, mais segurança, comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, a estar em outros ambientes para desenvolver mais a minha mentalidade, porque fui percebendo que eu precisava estar na companhia de outras pessoas também. E até que em 2021 eu fui convidada para ser mentora de uma rede de empreendedoras. A pessoa que tinha essa ideia, ela falou assim, Babi, tu me ajuda, como tu já é mentora de empresa? Eu falei, claro, o propósito dessa rede conecta com o meu propósito, então eu te ajudo. E ali eu fiquei ajudando essa rede, né, a fazer com que essas empreendedoras crescessem, se desenvolvessem em mentalidade. E depois de um determinado momento ali, um período, uma pessoa me conheceu nessa rede e eu não sabia, obviamente, quem era essa pessoa, o que ela fazia. Depois eu fui entender que ela fazia parte de um projeto chamado Quais de Mim Você Procura. Quando ela chega para a dona dessa rede e fala assim, olha, é uma coletânea de livros que nós escrevemos, né? Já foram várias edições, a gente vai agora para a 8ª edição e o título vai ser Mulheres nas Finanças. Tem alguém para me indicar aí da rede? A Fabiana, na época, falou para ela, a Babi. A Babi é uma pessoa que com certeza tu pode contar para estar nesse livro. Quando ela me explicou do projeto do livro, que principalmente ele tem um cunho muito social, de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, eu topei na hora, né? Babi, quer ser uma coautora do livro Quais de Mim Você Procura? 8ª edição Mulheres nas Finanças? Eu falei sim. O que eu não imaginava é que meses depois que eu tinha dado o sim ali, onde eu estava escrevendo o meu capítulo, eu conheço a idealizadora desse projeto, chamada Kátia Teixeira, que é uma mentora minha hoje também. E a Kátia, na época, ela chega no grupo lá das coautoras e dá a notícia. Eu não estava sabendo de nada, porque era uma coisa muito de bastidores dela, aonde na verdade ela já vinha buscando colocar essa coletânea no Guinness Book, aonde ela queria que fosse a maior coletânea do mundo escrita por mulheres. Eu não sabia disso. E ela fala assim, gente, nós conseguimos, o Quais de Mim vai para o Guinness Book, e com isso uma instituição da França chamada Divine Academy quer nos condecorar, quer me condecorar. E eu não quero sozinha, não quero ir sozinha, eu quero que as coautoras estejam comigo. E quando ela fala no áudio, ela fala que essa instituição da França queria dar a condecoração a ela pelo feito, pela obra Quais de Mim Você Procura, por essa coletânea, e essa condecoração ela aconteceria em Paris. E ela fala ali da viagem, quem se inscrevesse, precisava mandar várias informações.
E eu, assim, sem entender nada, porque até então eu tinha falado sim para o livro. E veio algo muito maior. E, obviamente, a gente tinha que custear a viagem, né? Estar lá, receber a condecoração realmente é mérito, por fazer parte dessa coletânea. Mas nós precisávamos custear a viagem. E uma viagem para Paris não é barata, né? Então, conversei com o Ricardo em casa, ele me deu maior apoio, como sempre, falou, vai, eu te apoio. E inicialmente eu iria sozinha. Mas depois, até conversando com uma grande amiga, ela falou, não, teu marido tem que estar contigo, me deu um grande apoio para que ele sim estivesse comigo lá. E com isso eu vi todas as questões ali legais que precisava para fazer a viagem, documentação, organização, decidimos ir juntos. E aí essa viagem acontece lá em outubro de 2022. No primeiro dia que nós estávamos em Paris, vem realmente um jantar de gala para recebermos a condecoração. E detalhe, nem eu nem o Ricardo nunca tínhamos viajado para fora do país. E confesso para vocês que era uma coisa que eu tinha muita vontade, era um sonho também, mas ainda também achava que demoraria mais, que ainda estava muito distante da nossa realidade. E vem a viagem, nós estávamos lá, né, o primeiro dia, condecoração. E uma coisa muito bacana é que a 8ª edição na qual eu fiz parte, ela teve o privilégio, nós tivemos o privilégio de fazer o lançamento deste livro dentro do Museu do Louvre. Então foi realmente um momento muito marcante quando eu estava lá em Paris, né, com o Ricardo. Quando que eu jamais, né, imaginei assim, uma menina lá do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha pequena, daí é toda essa história, né, sonhadora, mas que sim, buscou, foi atrás, tomou decisões, e eu tava ali me vendo naquela situação. Então, esse ano de 2022 foi um ano de marco na minha carreira, aonde me mostrou, né, a minha capacidade, o quanto sim eu tenho potencial para ir muito mais além do que eu jamais um dia imaginei chegar como eu cheguei. E isso só me fortaleceu para que eu colocasse mais determinação, mais ousadia, para que eu quisesse realmente fazer mais. Tanto eu crescer profissionalmente, quanto a ciclos. Dali em diante eu busquei estruturar mais a empresa, comecei a trazer pessoas, fiz o que eu ensino, né, para os nossos clientes, eu fui estruturando os departamentos, fui delegando tarefas. Hoje nós temos pessoas que nos ajudam no administrativo, no financeiro, no marketing. Temos uma equipe de mentores na Ciclos, onde também estão lá atendendo o cliente. Sim, assim como eu ainda estou em alguns atendimentos específicos, porque faz parte da estruturação do crescimento. E por que eu estou te contando toda essa história? Porque a Babi que está aqui sentada, ela é o somatório de erros, de acertos e de tomadas de decisões que ela teve ao longo da vida. Então, por mais que muitas pessoas falem hoje, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você quer ir, eu não concordo 100% com essa frase. Eu acredito de verdade que sim, importa de onde a gente vem, porque nem sempre a linha de partida ela é a mesma, mas você tendo clareza do que você quer fazer, dos seus sonhos, e você estudando, tendo determinação, com certeza você alcança. Se eu conseguir, com certeza você também consegue. Então eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que a minha história ela te inspire a também realizar os seus sonhos.